Bem-vindos ao Spacecast. Estamos aqui hoje com o nosso host do Spacecast, Valdemir, escolhemos a dedo. Ele que é mentor e palestrante, né? Expert eu tenho que ler porque é tanta coisa no currículo do cara que eu não consigo falar sem ler. Expert em Networking Estratégico, com mais de 20 anos de experiência no Brasil e fora do Brasil, né? Citando principalmente a Europa. Criador do método Arquitetura em Networking Estratégico, já potencializou diversos negócios, são milhões de reais já dentro do seu clube, né? Abriu agora recentemente o Inex Club, que somos membros também do Inex Club, que foi um sucesso. É uma referência em gestão de equipe, uma referência em vendas, promoção de eventos empresariais de alto padrão, conectando líderes e muito mais coisas também que você vai nos dar a oportunidade de conhecer. E para nós, obviamente, não somos burros nem nada, né, Lucas? Exatamente. Buscamos o melhor de networking da Paraíba e que é um destaque nacional para poder conectar o clube. E vamos conhecer um pouquinho desse cara aqui, do nosso amigo Valdemir. Depois vem a apresentação do Lucas Gabriel. Eita, nervoso, João. Pessoal, maravilha. Bem-vindo a todos aqui para dar start nesse projeto. Não um projeto, é execução já de um plano que foi traçado há muito tempo atrás pela Space Incorporadora e especificamente o Arcspace. E o Spacecast nasce justamente de um planejamento que é o Business Club. Hoje, né, Lucas? O Arcspace, que é o empreendimento empresarial mais completo, mais moderno do Nordeste, que está do Brasil, ele traz algo que me cativou desde o primeiro momento, que foi unir empresas com propósitos e potencializar relacionamento para aí sim gerar negócio, porque, sobretudo, quando se fala em network, e o Spacecast traz esse mote, que é o Business Club do Arcspace, e hoje são quase 200 clientes selecionados que compõem esse movimento, né, empresarial, arquitetônico e também de network. Estou também recebendo o nosso CEO, Bruno Martiniano, CEO da Space e também CEO da Eleven, incorporadora, e o nosso querido Lucas Barros, que é o diretor de relacionamento da O Head de Relacionamento. O Head de Relacionamento. E para a gente bater esse papo esse papo descontraído e lançando oficialmente o Spacecast. Bruno, e primeiro começar com você, tá? Tranquilo. Arquitetura que inspira, tecnologia que conecta e network como pilar. Esses são os pilares do Arcspace. E eu quero conhecer um pouco mais da cultura da empresa, do propósito em si do Arcspace e da visão de futuro desse mega empreendimento. Perfeito, Valdemir. Eu acho que são 4, na verdade, né? Você citou 3, que eu acredito que eu já tenha falado até num evento que nos conhecemos. E o Arcspace ele é movido em torno de negócios. Ele não é um prédio simplesmente para ser construído e ser entregue. Como você falou, um movimento. Nesse movimento, nós pautamos 4 pilares principais. O relacionamento que está presente em todo o empreendimento, absolutamente tudo, cada detalhe dele foi pensado para gerar relacionamento. A tecnologia, que é uma base nossa aqui da Space, tudo que vier da Space, espere que vai trazer uma grande tecnologia, porque a infraestrutura hoje mais barata, mais impactante e mais acessível é a tecnologia, que evolui a cada dia, cada hora, cada segundo. Além disso, toda a parte de ferramentas de trabalho. Até então, somos o primeiro prédio desenvolvido no mercado corporativo que entrega ferramentas de trabalho. E o que isso aqui gera? Tá? Nosso diretor comercial, Rafael Mitzko, ele sempre fala sobre isso daqui. Você gerou uma quebra de paradigma no setor econômico. Os livros de economia eles dividiam o acesso à riqueza e o acesso a poder em torno de ferramentas que são inacessíveis. Para você abrir um escritório e ele ser algo realmente impactante, você tem que investir um valor absurdo. E nós quebramos esse paradigma dentro da Space. A compra de uma sala te coloca acima de todos os outros empresários em termos de ferramentas, que é o que custa mais caro. E a arquitetura que gera todo um status envolvido dentro do empreendimento. Quem vê de fora vai entender que o usuário do Arcspace, o cliente do Arcspace, ele está no topo do mercado empresarial. E quem vê de dentro vai entender o verdadeiro ecossistema, que são esses 4 pilares executados na sua essência, trazendo negócios e trazendo sucesso para quem está lá dentro. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas realmente o que nos embasa é um movimento empresarial gerando para quem adquiriu sua sala no Arcspace, quem vai utilizar uma sala no futuro,
tem acesso a realmente a melhor ferramenta do mercado, o melhor equipamento do mercado imobiliário do Brasil. Esse é nosso alvo. Maravilha. E você falou sobre ferramenta, né? Quando se traz ferramenta, a ferramenta traz soluções, não é verdade? E, Lucas, você como diretor de relacionamento, do Head de Relacionamento do Space, do Business, qual é a principal solução, ou as quais principais soluções que o Business Club do Space traz para o cliente? O que é que ele pode entregar, receber aqui como solução? Eu estava pensando nisso exatamente agora que o Bruno estava falando. Quando a gente pega, vamos dizer assim, pessoas que começaram agora no ramo, assim, no mercado de trabalho, a gente vê que muita gente ainda não tem, vamos dizer assim, tem estudo, mas ainda não está inserido totalmente. Então, quando você começa nesse projeto, vamos dizer, do Arcspace, ele traz toda a expertise que as grandes têm e os mais novos que acabaram de entrar. Então, junta tudo isso num lugar. E é exatamente que eu acho que isso é o ecossistema. É conseguir trazer o melhor dos dois mundos, sabe? E eu acho que é exatamente isso que favorece. E eu acho que é exatamente isso, vai ser para isso que vai ser o Business Club. Para juntar essas Vou pessoas. até pontuar uma outra situação. A escolha de trazer, neste momento, a maior representação do networking aqui na Paraíba, que é Valdemir, e mover a empresa nesse sentido é realmente mostrar para o mercado, mostrar para o nosso público, os nossos clientes, que precisamos ser a melhor empresa possível para os nossos clientes, que nós estamos comprometidos com o sucesso deles. A gente não está simplesmente construindo um prédio, volto a dizer. Então, todo o nosso direcionamento de marca, todo o nosso direcionamento de marketing estratégico, de relacionamento estratégico, ele vai se mover em prol do clube. Porque gerando negócios para esse clube, ele se torna muito mais valioso do que simplesmente área. A área que você adquire comprando uma sala é o mínimo dos negócios. Eu quero que o nosso ecossistema, o que representa estar dentro do prédio, seja muito maior do que a sala. E isso era um alvo desde o princípio. Então, o Valdemir ele tem missões a cumprir conosco, que todos os podcasts, né, Valdemir, vão vir negócios fechados, vão vir possibilidades de estratégias para viabilizar movimentos dentro da empresa. Não é simplesmente vir aqui e conversar, que a gente está fazendo isso hoje. Mas ele vai mover o que ele faz no dia a dia. Estamos abrindo, abrindo esse movimento que é o Business Club, né? Isso. Através do Spacecast. E, pessoal, o Spacecast é apenas um pilar desse movimento do Business Club. Vão ter muita coisa aí por vir, que vamos deixar aqui só um spoiler, mas muita coisa por vir. Mas, Bruno, trazendo o Spacecast dentro para o Business Club, quem já visitou aqui a sede da Space aqui, na Rui Carneiro, dá para ter uma ideia, né, da arquitetura, dos ambientes, dá para ver aqui totalmente futurista, mas, sobretudo, tudo que é planejado e construído, desde a arquitetura, da ambientação, dos espaços do Backspace, é proposital para criar conexões, né? Ou seja, em algum momento, de qualquer lugar que você esteja, no Business Club ou de Backspace, vai ser intencional para que você se conecte com alguém. Então, esse é o grande diferencial. Como você falou, o cliente Space ele não comprou apenas uma sala comercial. Ele tem um sentimento de pertencimento, né, de um movimento para criar alianças, gerar negócio através do relacionamento, ou seja, a base que é o Business Club. Fala um pouquinho mais desse contexto da ideologia mesmo do Business Club. Tá. Esse espaço que você citou da Rui Carneiro, ele de fato ele é um ambiente para os clientes, ele não é um ambiente para a empresa propriamente dito. Estamos usando hoje o podcast, mas acredito que nós utilizamos muito menos do que os clientes já na nossa agenda. Esse espaço ele mostra um pouco da nossa forma de pensar. Internamente, né, Lucas, a gente chama de Space Hub, do Hub da Space, não chama de escritório, porque escritório remete a ser um ambiente da empresa. Uhum. O Hub é um ambiente de conexão. Eu entendo que muitos clientes, eles adquirem uma sala e eles vão esperar a sala ficar pronta para utilizar. Até lá ele não tem onde ficar, muitas vezes. Se for o primeiro imóvel corporativo dele, ele não tem onde ficar. E vem a febre dos coworkings que gerou assim, grandes empresas imensas mesmo. Eu conhecia, não sei se ainda está, tá? Mas o Grupo OLX funcionava dentro de um coworking quando eu conversei com a diretoria de lá. Tive a oportunidade de conversar em São Paulo. Grandes empresas imensas funcionam dentro de coworking, buscando essa conexão. Então, isso mostra que o mercado mudou, Valdemir.
O mercado ele buscava, eu preciso ter a maior pujança, mostrar o maior escritório, colocar 100 pessoas trabalhando para mim nesse escritório. O que a tecnologia trouxe foi essas 100 pessoas que faziam funções repetitivas, funções muito técnicas, elas foram substituídas à função por uma inteligência artificial, por um processo, por um CRM. E o que aconteceu não foi uma perda de emprego, não foi uma queda, foi uma subida. As pessoas que antes trabalhavam em escritórios, elas se tornaram empresários. Então, eles passaram a ser MEI, passaram a ser PJ, passaram a divulgar o seu trabalho no Instagram e utilizar das ferramentas para potencializar o que faz. O que isso gera? Se o meu trabalho repetitivo e o meu espaço, vamos dizer assim, descoordenado, que às vezes eu preciso de muita área para abrir empresa, ele perdeu sentido, onde é que voltou o sentido? Para você ter uma boa representação, para você ter relacionamento, para você ter posicionamento. E o mercado hoje ele é um mercado de relacionamento e posicionamento. O empresário, seja grande, seja pequeno, seja 100 pessoas trabalhando ou uma, que sabe se posicionar e sabe se relacionar, ele vai voar. Então, eu vejo que o nosso objetivo é atender a mudança que o mercado teve. Porque o mercado já mudou. Não é uma promessa de vai mudar a forma de você trabalhar. Já mudou a forma de trabalhar. Já mudou há muito tempo a forma de trabalhar. A tendência é que mude ainda mais. E o objetivo do Workspace é acompanhar o que já aconteceu. É trazer uma ferramenta para o mundo que já é o de hoje. Não é a gente fala muito de futuro. Mas o futuro que a gente traz é na forma de construir, no equipamento que está sendo feito, porque as relações já estão no futuro. O futuro que a gente promete é o agora, na verdade. Isso é interessante. Então, assim, o Arc, desde a sua base, escolha de escritório, como que a gente posicionou aqui, o nome que a gente dá para onde trabalha Lucas hoje, onde funciona parte da empresa Space, ele é um hub de conexão, porque ele é para ser utilizado pelos clientes. O podcast é para ser utilizado pelos clientes. Aqui a gente traz realmente uma proposta arquitetônica próxima ao que vai ser no... Lógico que não é a mesma coisa, porque você adaptar um prédio nunca vai ser a mesma coisa de fazer. Tá? Vamos supor, o Arc ele traz todas as ferramentas, traz todo o clube, traz tudo dentro do empreendimento. Se eu precisasse adaptar o empreendimento, eu não conseguiria. Exato. Então, o que a gente fez aqui foi uma amostra, assim, isso aqui é um primeiro passo para o que você vai ter com a entrega do empreendimento. É um convite a você conhecer o que é a conexão, o que é a nossa base aqui dentro da empresa. Entendeu? Exatamente. Lucas, trazendo um pouco dessa fala do Bruno, a questão do ecossistema, fala um pouquinho mais para os clientes Space, do Workspace, que usam esse hub como já o futuro acontecendo, como o Bruno bem colocou, o cliente não vai esperar o Arc estar pronto para começar a ter relacionamento. Então, ele já pode usar esse espaço aqui como hub de conexão. Então, fala um pouquinho mais do dia a dia, como é que o cliente Space, Workspace, pode estar aqui, essa dinâmica, o que ele pode esperar. Eu sou cliente, sou aqui muito bem recebido, uso aqui como base também dos meus negócios. E fala um pouquinho mais sobre a dinâmica do dia a dia, já que você é diretor de relacionamento. Os clientes, geralmente, eles vêm atrás de mim. A gente tem muitos, como posso falar, vias de comunicação que eles podem chegar até mim. Então, exemplo, a gente tem grupos no WhatsApp onde vocês podem se conectar, trabalhar com outros clientes e com também todo o pessoal que está fazendo parte do Workspace, também da equipe. A gente tem o nosso aplicativo que está na fase beta, mas já está para ter acesso a outros clientes, inclusive, para gerar esse relacionamento nesse primeiro contato. E também a gente tem nosso Instagram, que é uma ponta de tudo que a gente vai ter no Workspace e também de comunicação. Então, tudo que a gente tem de comunicação, a gente está entregando por lá. Mas aqui, no dia a dia, geralmente eles usam, exemplo, a gente tem aqui no Hub de Atendimento, que o Bruno bem falou, tem os espaços de podcast, tem salas de reunião, tem até a recepção, caso você só queira ter um lugar para ter descompressão, exemplo, você quer só sair de casa às vezes, você pode ficar à vontade aqui só para vender um café, só conversar ali, exemplo. Tem gente que chega aqui só para trocar um papo. Então, realmente, esse primeiro contato que eles têm com a gente, eles vêm aqui para conhecer, mas ligeiramente já se apaixonam, porque eles vêm aqui com um espaço aberto, onde eles podem interagir e criar novas conexões. Todo espaço vazio, né, Bruno? Tem que ser preenchido. Verdade. E complementando aqui, essa cadeira estava reservada para você, nesse momento único, que é o lançamento do Spacecast. Luana Lucena, gestora comercial do Space. E membro Luana, do Next Club, né, Valdemir? também membro, fundadora do Next mencionar Club, fundadora do Next Club, teve lá no lançamento. Luana, você trata diretamente com os clientes, já que você é gestora comercial da Space Incorporadora.
nessa jornada, desde o lançamento do Workspace até hoje, o que é que você vê mais brilhar nos olhos do cliente quando eles estão deparam com o projeto, todo o conceito? Então, eu já presenciei alguns momentos desse, mas o que é que você vê o que encanta mais os clientes quando eles estão de frente do projeto arquitetônico do Workspace? Valdemir, primeiramente, obrigada, tá, pelo convite, adorei. Tá com pessoas especiais como você, é muita honra. E o que acontece? Os clientes, eles vêm, né, de um mercado corporativo muito frio. Então, todos os prédios que eles veem, né, que eles estão inseridos até hoje, eles não têm muita conexão, não tem muito relacionamento, né, dentro do prédio. Na verdade, não é que não tem muito, é que não tem mesmo. E quando ele conhece o Workspace, ele encontra um lugar vivo, um ambiente vivo, onde você consegue fazer conexão, onde você consegue realmente fechar negócio, onde você consegue alavancar o seu negócio. Então, eu acho que esse é o principal, sabe, motivo para brilhar os olhos dos clientes, o principal. E aí depois vem, né, o nosso hub de atendimento também, que ele é muito semelhante ao que vai ser, né, vai ser entregue o Workspace. Então, eles se encantam só em entrar ali, já é uma grande experiência, só em entrar pela porta. Então, eles encontram aqui nosso podcast, salas de reunião, o ambiente também todo preparado, né, para esse acolhimento. Ou seja, o Business Club já acontece, né? Com certeza. Mas tem relatos de clientes que frequentam o Hub, né? Que já começam a fazer negócios nos bastidores, né? Através do Business Club do Workspace. Sim, com certeza. Acho que na grande maioria dos clientes, eles já fazem negócios entre si. Inclusive, eu sou cliente de vários clientes do Workspace. Que começou, né? que surgiu aqui, que surgiu né? No aqui, Hub, né? exatamente, Legal a partir isso, aqui do Workspace, né? A partir da aquisição da sala. E eles utilizam o nosso espaço também para poder atender outros clientes, né? Nossa sala de reunião fica disponível para agendamento também. Nosso podcast para também fazer conteúdos, né? Então, disponível para cliente aqui, nosso espaço. Tá, eu vou fazer uma pergunta aberta e para você responder. Bruno, o que é que o cliente Space vai esperar daqui para frente desse Business Club? O que é que você está reservando para eles? Valdemir, o alvo do Business Club agora é realizar negócios. Tá? Eu entendo que um ecossistema como o Workspace, na proposta dela inicial, é algo que tem muito mais valor do que a própria sala que foi adquirida. E hoje o nosso objetivo é entregar isso para o nosso clube. Tá? Obviamente, pelo período que a gente estava, pelo processo de você ter que focar muito em fundação, focar muito em documentação, as energias da empresa estavam muito direcionadas para o que já se espera da construção civil. E hoje a gente consegue montar uma equipe, você é parte dela, para que realmente gere valor muito além do que o negócio imobiliário para o cliente. O que deve se esperar desse Spacecast, por exemplo? Na proposta que eu trouxe para Valdemir, e a gente vai alcançar, né, Lucas, que a gente não desiste, a gente vai, só tem duas possibilidades, ou você faz ou você desiste. E a gente não vai desistir. Desistir não está no nosso vocabulário. Todos os podcasts que vocês vão ter que acompanhar, é melhor que Shark Tank, sem querer falar mal do pessoal lá, porque eu gosto muito, inclusive. Valdemir vai gerar negócio em todos os podcasts que vão acontecer aqui. Se você for convidado, se você é cliente do Workspace, for convidado para vir para o podcast com o Valdemir, saiba que vai ter outro empresário lá e, ao final, vocês vão ter que combinar algum negócio junto. Nem que seja uma ação de distribuir picolé na praia, mas alguma coisa junto você vai fazer. Porque a partir do momento que você dá as mãos para alguém, outras coisas começam a acontecer. Então, o objetivo inicial desse clube é gerar a conexão para esse grupo que já é bem grande. Né? A gente tem mais de 200 clientes, juntando com todo mundo dentro do Workspace, entre módulos, salas, laje. São mais de 200 clientes que todos eles, ou a maior parte deles, têm empresa. Então, um ecossistema como esse aqui, quando é explorado, e vai ser, ele gera muito valor. Então, o que você deve esperar do Spacecast, por exemplo? Spacecast, todo episódio, negócio fechado, conversa boa, conhecer, se aprofundar mais em outros negócios, em outras ideias de empreendimentos, seja uma loja de imóveis, seja uma escola de música, como a gente está pretendendo juntar segmentos bem diferentes mesmo para o clube. A mesma coisa se espera no clube também. O clube vai estar sempre incentivando palestra do grupo, negócios no grupo, eventos para o grupo, que está sendo desenvolvido e com certeza a gente vai ter muito êxito nisso.
Lucas Barros, fala para a audiência aí a dinâmica dos episódios. Vai ao ar quando, onde é que ele pode ser visto, enfim. Então, nas plataformas que a gente vamos usar YouTube, vamos usar... repete, por favor. Spotify. As plataformas, Lucas. As plataformas que vamos usar YouTube, Spotify e as mídias digitais, né? Que a gente vai usar Instagram para jogar os cortes que a gente vai fazer nesses podcasts. Agora, vamos gravar toda terça-feira e os episódios vão sair na sexta-feira. Então, toda sexta-feira tem episódio novo no canal do YouTube da Space. Seria Exatamente. isso? Vamos anunciar todo o preparo, inclusive no Instagram. Então, acompanha a gente lá. Boa. E eu já respiro esse ecossistema, entendeu, Bruno? Porque para mim é uma honra estar aqui como host do Spacecast, mas eu sou cliente do Arcspace, como foi apresentado, e já fechei negócio e continuo fechando negócio, já colocando e respirando o Business Club. Eu já fechei negócio com um cliente daqui, que é o Matheus Espelho, da Oca Planejados. Conheci o Matheus aqui no Hub do Space, num momento de lançamento, e conversamos, ou seja, a Oca Planejado, meu cliente, são os parceiros de negócio, eles fazem parte do meu clube também, ou seja, isso é resultado da prova viva de que o ecossistema do Business Club, ele já acontece de fato, né? E você estava conversando para pouco, até mesmo um corretor nosso aqui da Space também já realizou um sonho através de uma conexão feita através do No Business próprio- Club, né? Não é isso, Exatamente. Lucas? Eu acho engraçado que eu até estava pensando nisso, nos eventos em si, eles são muito marcantes, porque se você pensar que Bruno, quando conheceu Valdemir, ele falou uma frase, que essa frase ficou na cabeça de Valdemir, então realmente tudo tem impacto. Então, para exemplo, um cliente da gente, Caetano, que tinha um sonho de aprender música clássica, né? Cantar, ter todas as aulas de questão de música clássica, conseguir se conectar com outro cliente que tem uma escola de música clássica, realmente eu acho que isso fez a vida dele. Então, Eu também sou cliente ARC, né? E aí eu já fechei negócio com um dos clientes da gente também de seguro. Já teve também... Eu já fui contratada também por clientes. Então tem o nosso cliente que tem uma produtora de shows e ele me contratou também. Um dentista também, que é cliente daqui, já me contratou para fazer produções publicitárias. Então, aí vai. Tá rodando o ecossistema, então. Pois é, tá acontecendo. Em termos de eventos, né? O Business Club ele não fica só no Spacecast, nem no Hub aqui para receber os clientes. Nós estamos preparando algo bem interessante aí. O que é que se pode falar de eventos para conectar mais esse ecossistema do Business Club? Então, como a gente tinha comentado, realmente, eventos é uma pequena ponta de conexão que a gente pode ter aqui. A gente está planejando ter vários eventos para as próximas pessoas que participaram do podcast ou clientes mesmo, para eles virem aqui conhecer, bater um bate-papo, fazer uma rodada de negócios ali, para ter essa interação, que inclusive o Valdemir que vai ministrar, viu, galera? Cara, a voz de Lucas é boa, né? Ele vai falando. É uma voz aveludada. Uma voz né? aveludada. Aveludada. Orgulho da minha mãe. Orgulho da sua mãe. Valdemir, meu amigo, você que foi escolhido para estar aqui, mostra um pouquinho do seu trabalho para o pessoal, fala um pouquinho do que você faz, da sua experiência, sua expertise. Nós estamos iniciando, temos muita vontade de gerar negócios, temos muito desejo realmente de executar esse clube, mas não temos a sua experiência, né? Alguns negócios que aconteceram aqui dentro foram graças ao nosso empenho, o empenho dos clientes e obviamente, o trabalho de Lucas que relaciona, o trabalho de Luana que está sempre junto e está sempre gerando esse negócio. Só que você faz isso há mais de 20 anos. O que te traz a basear o teu trabalho em conectar pessoas? O que te gera isso? Qual o teu desejo então, no seu trabalho? É uma pergunta muito profunda e, ao mesmo tempo, muito simples de ser respondida, porque eu entendo que por trás de todo CNPJ existem pessoas. Isso é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito e lembrado, né? Ninguém caminha sozinho, ninguém conquista nada sozinho. Então, nós somos seres relacionais. Deus nos fez para nos relacionar. E trazendo isso para o contexto empresarial e no contexto do Business Club e Network, que é o meu trabalho, eu já tenho mais de 20 anos de experiências em conectar pessoas, já tive empresas de eventos corporativos e também liderei grandes equipes no mercado de venda direta e nos últimos 10, 15 anos eu respiro network.
E dos outros 4 anos eu trouxe isso de uma forma muito mais profissional e envelopada com um ecossistema que já movimentou de milhões de pessoas. E eu entendo, Bruno, que pessoas precisam de pessoas, gente precisa de gente para ser gente. Eu caminho com essa frase. Então, o que me inspirou a estar aqui fazendo o trabalho com vocês, eu já agradeço, honrado estar como host desse podcast e também à frente com a equipe de vocês do Business Club, é entender que para você seguir em frente, você precisa relacionar com pessoas, entendendo o propósito de cada uma delas, para construir relacionamentos genuínos, tá? Para transbordar valor para as pessoas, para depois conseguir gerar negócio. É que é tal história. Primeiro você deposita, para depois sacar. Então, no mundo corporativo, principalmente hoje no network, que é muito falado, mas pouco praticado de forma profissional. Eu tive uma experiência ontem mesmo, Bruno, num grupo de empresarial, que um determinado empresário, primeiro ele quis sacar antes de depositar. Ou seja, em vez de transbordar o conteúdo dele, colocar a expertise dele, tentar solucionar um problema da pessoa, ou seja, transbordar o conhecimento, para depois o negócio fluir, ele quis fazer ao contrário. E não deu certo. O outro grande player que estava no outro lado percebeu isso e cortou já a relação comercial. Então, o mundo network, ele é muito forte, é um dos maiores ativos, quiçá o maior ativo hoje no mundo corporativo da vida é network e o tempo. Então, é muito importante isso. Então, o network é o que eu respiro. Hoje eu tenho um clube de network, um ecossistema empresarial e network estratégico, que eu fomento negócios entre os empresários através de várias experiências, e vocês fazem parte do clube, mas, sobretudo, o network ele é um elo que proporciona conexões para as pessoas se relacionarem, transbordar os conhecimentos e, em cima desses conhecimentos, né, encontrar o propósito de cada um e, assim, formar uma aliança. Porque eu não acredito muito em parcerias, eu acredito em aliança, porque parcerias, quando eu fecho uma parceria com você, ela é simplesmente uma parceria contratual, de compra e venda. E quando você coloca isso de forma intencional, entendendo que o meu conhecimento só tem valor quando o meu conhecimento juntado com o seu vai ajudar outras pessoas, aí sim, nós somos multiplicadores de conhecimento. E quando a gente multiplica o nosso conhecimento, você começa a gerar valor. Porque as pessoas entendem que o que eu tenho, eu posso ajudar ela a não simplesmente uma compra e venda de qualquer produto. Então, o relacionamento do network ele tem que ser intencional, estratégico, mas, sobretudo, com um único objetivo, de ajudar as pessoas a solucionar os problemas delas. É mais ou menos isso. Muito bom. Essa última semana, acho que você teve com grandes empresários na mesma mesa, né? Flávio Augusto, Joel J. E, com certeza, você traz uma bagagem muito importante. Eu queria que você compartilhasse um pouco do que você percebeu lá desses grandes empresários, bilionários aqui do Brasil, e que são referência para a maior parte das pessoas que fazem qualquer tipo de negócio aqui. O que você viu lá, para trazer para a gente? Exato. Cheguei de São Paulo agora recentemente e fui participar de um grande evento de network, o Código da Conexão, realizado por um grande player do mercado, que é Daniel Gragman. E nesse evento eu participei da área exclusiva do evento, e eu tive acesso ao Flávio Augusto, ao Joel J. e o Bruno Avelar. O Bruno Avelar é a maior referência de network do mundo, uma das, da América Latina e do Brasil é a maior referência. Você tem ideia, o Bruno Avelar, ele hoje é o networker do Neymar Júnior e de grandes outros players, né? Ele que trouxe o Neymar de volta para o Santos. Então, daí o poder da conexão. E eu participei desse evento, foram 2 dias, 1.400 pessoas, e depois tivemos acesso exclusivo no dia seguinte, lá no espaço do Bruno Avelar, em Alphaville. E nesses poucos minutos que eu tive com o Bruno, com o Flávio e Joel, ficou muito marcante, Lucas e Luana, a questão da intuição, da intencionalidade, tá? e
e da intenção, da intuição, intencionalidade e a presença tem que ter no relacionamento, né? A intensidade, porque eles são muito claros e eles agem rápido, eles pensam, tomam decisões rápidas, mas, sobretudo, eles agem rapidamente na decisão. Então, eles procuram errar o mais rápido possível para não permanecer no erro, mas agir rapidamente para ganhar espaço. Então, eles são assim, são visionários, são bilionários, né? O Flávio bilionário, o Flávio, o Joel e o Bruno são multibilionários. E eu conversei com o Bruno ali uns 5 minutos, também com a equipe deles, né? Os heads e diretores. Eles fazem tudo intencional, tudo. Tudo só intencional, desde um movimento, desde uma palavra, desde o encontro. Eles não fazem nada sem a intenção de querer, primeiramente, transbordar, como falei agora há pouco, para depois sacar. Então, isso é o que chama atenção, por isso são milionários, por isso são bilionários. Então, eles não estão muito interessados, no primeiro momento, fechar negócio. Entenda, aquela máxima, Lu, que diz assim, seja interessante, ande ser interesseiro. Tudo bem, é uma máxima. Mas todo mundo precisa vender alguma coisa, não é? O resultado está ligado diretamente à venda. E teu posicionamento, tua autoridade está ligado ao resultado. Então, seria um pouco hipocrisia dizer, eu quero ter resultado, ter posicionamento sem vender. Então, a venda ela está intrínseca a qualquer posicionamento que queremos ter nas redes sociais, na tua autoridade, no teu brand, no teu marketing, enfim. Então, eles focam na venda, mas, sobretudo, primeiramente, eles focam em pessoas para ajudar as pessoas. Então, sim, é uma trilogia de intencionalidade, intensidade e planejamento estratégico. Então, eles são muito assertivos nisso, entendeu? Eu participei de um QAcast, né, perguntas e respostas, com o Joel, e todas as perguntas que eles foram sabatinados, eles perguntam primeiramente qual é o objetivo dela e qual o produto que ela tem e qual a solução que ela vai ter para o cliente. Então, no caso aqui do Business Club. O Business Club, como você falou, ele não é um empreendimento, ele não é uma sala, não é uma estrutura comercial apenas. Ele traz uma solução que você falou, Luana, as pessoas estão carentes de quê? De conexão. A pandemia, ao mesmo tempo, uniu pessoas, mas afastou pessoas. E as pessoas estão carentes de quê? De conexão. Por isso que o digital hoje, Bruno, o digital cada vez mais, os grandes players, foi isso que o Joel falou, que o Flávio falou, que o Bruno falou, os grandes players hoje estão unindo cada vez mais o marketing digital com o presencial. Porque não dá mais para ficar separado, que as pessoas precisam se conectar. Então, eles focam muito nisso. Tá? Tanto o Bruno, como o Joel e como o Flávio, eles focam justamente em conectar pessoas para multiplicar conhecimento, para ter resultado em conjunto. É isso que eles focam. Muito bom. E aí, perguntas, doutor Lucas, doutor Luana? Eu achei interessante o modo como você falou, tipo, você viu isso quando você viajou e de outras maneiras que eles trataram, exemplo, o jeito de agir. Você acha que, exemplo, esses modos que eles aplicam podem se aplicar em todas as áreas, em todos os tipos de nicho de, como posso falar, todos os nichos de profissão ou só no nicho, exemplo, Em todas. Em todos? Em todas. Na área exclusiva que nós ficamos, foram 70 pessoas no outro dia lá no espaço Bruno Avelar, 70 empresários das mais diversas profissões e segmentos. Mas a resposta sempre é uma só, né? Focar em vendas, intencionais e solucionar problemas para as pessoas com o que você tem. Agora, é claro, tem que ter autoridade, posicionamento, expertise, muito conhecimento e, sobretudo, resultado. Porque eu ainda não sou milionário. Eu não posso ensinar a Luana a ser milionária. Eu só posso ensinar aquilo que eu tenho resultado. E o Bruno faz muito bem isso, né? O Bruno é um visionário, ele é um vanguardista e ele ensina aquilo que já vive, né? Então, primeiro você tem que ser congruente com o que você faz. Então, mas tudo pode ser aplicado, como ele falou, em qualquer área. Então, eles trabalham num universo gigante.
Eu Entendeu? perguntei isso porque, por exemplo, no Arcspace a gente tem vários tipos de nicho. Então a gente não dá para especificar qual é o caminho exatamente que um nicho deve seguir. Então assim, são vários exemplos. Então realmente para nichar é muito difícil. Mas se esse tipo de modelo pode ser aplicado em várias áreas, É seria porque, interessante. Bruno, a venda, né? Vender um helicóptero e vender um iPhone, os princípios das vendas são os mesmos, concorda? O que é que muda? É a Eu vou estratégia. discordar, Valdemir. Para mim, eu gosto de pensar que vender um apartamento é mais fácil do que vender um tênis. Eu acredito que um produto mais sofisticado ele é mais fácil de vender do que um produto simples. Acho que você vender um iPhone, você concorre com o Samsung, concorre com o Motorola, concorre com outro iPhone 17, 16, 15, 14. Mas quando você vende um helicóptero, ou você vende um produto específico de alto valor e de alta percepção, é mais fácil você conseguir explicar quando se produz muito bem. Então eu penso um pouquinho diferente nesse ponto, que a venda ela segue um processo. Eu não acho que a venda segue um processo. Eu sei que eu posso estar errado para a maior parte Não, das não, não. pessoas sobre isso Exato. daí. O princípio, mas eu quis dizer, o princípio da venda, ele é único. É trazer uma solução para a pessoa. É isso que eu quis dizer. Isso. Desse contexto, né? E a minha estratégia que percepção muda. da apresentação é construa algo tão bom que é impossível de não ser comprado. Construa algo tão bom que ele é mais fácil de vender. Se ele custar 10 milhões de reais, ele é mais fácil de vender do que um tênis de 100 reais. Exatamente. Isso, o Joel e o Flávio falou lá, o Bruno, é muito mais fácil vender um produto em high ticket do que um produto em low ticket. Porque a percepção do valor é mais assertiva e você vai atingir exatamente aquela pessoa que está buscando aquela percepção do valor. É o que você está dizendo. Né? É o que você está dizendo. Não é isso? É isso. É basicamente. Eu sou chato nesse ponto. A maior parte das brigas que eu entro é por conta disso, empresarialmente. Mas é no outro sentido. Não é nem da percepção de valor sobre preço, é da percepção de produto mesmo. De produto. Eu vejo que por exemplo, é mais fácil o Valdemir, ele faz isso, o Valdemir produzir algo extremamente complexo, como você fez. Você criou um mapa no Inex Club que você está prevendo todos os meses. A tua entrega todos os meses, a tua participação todos os meses, a tua mentoria frequente, isso custa caro para fazer. Isso é muito difícil de ser feito. Eu não conseguiria fazer isso hoje. No nível de funções que eu tenho é praticamente impossível. Então ele está dando a vida dele, ele está dando o sangue dele, está dando tudo que ele conquistou na vida em termos de bagagem em troca de ajudar as pessoas no Inex Club. Esse produto ele deve custar caro, porque a tua entrega vai ser integral. E muitas vezes as pessoas pensam, vou vender um produto barato de assinatura que eu consigo fazer uma live semanal. Não tem nada errado nisso. Vou fazer uma live semanal, uma live mensal e vou ter um assinante mais barato. O que eu estou querendo dizer é isso. Não é sobre a percepção do preço que você põe no produto. O preço pode ser o mais alto, mais baixo, isso indifere. Mas vender algo que soluciona o 100%, que dá o 360 mesmo como você fez, que custa mais tempo, custa mais trabalho, custa mais em produção, ele é mais fácil de ser vendido do que um produto que custa 10% do que você faz. Porque o nível de solução que você tem, ninguém vai conseguir cobrir. O nível de solução que você entrega é impossível de ser percebido. E isso daí é mais fácil de se demonstrar, porque você sabe que está sendo feito. Então, quando eu penso no produto, jogando para o produto imobiliário, eu não consigo ver concorrente. Porque o que eu vejo é o nível de empenho de toda a equipe no que a gente faz é fazer o melhor. Então, tudo que você imaginar de pesquisa, de entender o que está sendo produzido, de entender o que está sendo feito, a gente já fez. Antes de iniciar um projeto, a gente já viu tudo que tinha de melhor. E o objetivo é inovar, o objetivo é fazer melhor. Ninguém é obrigado a entender que nós fizemos melhor, mas o nosso alvo é isso. Luana se dedica todos os dias a dar o melhor dela, ela faz isso todos os atendimentos. E assim, por mais que às vezes não case 100% com o cliente, você deu o seu melhor, né, Luana? Lucas dá o melhor dele. E eu acho que esse é o alvo de uma empresa. Para mim, a venda é isso. Eu faço o melhor que eu posso e ainda busco superar. E quando eu sento com o cliente, eu tento demonstrar esse empenho que foi produzido, né, na produção do produto, daquilo que está sendo ofertado. Então, o preço realmente tem essa lógica. Eu vi esse vídeo dos caras lá, eles falam que é mais fácil você precificar mais alto um produto, porque as pessoas vão perceber valor, mas saindo da lógica do preço e indo para a lógica do produto, eu vejo que faz mais sentido ainda. Porque, no final das contas, o que a outra pessoa quer é que se construa um caminho para solucionar a vida dela, através de qualquer coisa. Comprar um tênis, vou comprar uma sala, vou comprar um flat, vou comprar um apartamento. Qual o caminho que eu vou seguir aqui? E o nosso trabalho é simplificar esse caminho, trazendo realmente toda a solução, todo o passo a passo.
Pense em você no Index Club. Você colocou, se eu fosse empresário, o que eu gostaria no mês de janeiro, no mês de fevereiro, no mês de março, no mês de abril, no mês de maio. E foi isso que me encantou. A sua entrega é única para relacionar pessoas. E quando eu vi isso, eu disse, esse cara tem que estar junto conosco, porque eu preciso de alguém que faça o melhor e você faz. Então, a venda para mim, indifere preço, é fazer o melhor. Se está feito o melhor, vai ter quem vai comprar. Percepção maravilhosa, né? Ele trouxe, Bruno colocou, por isso eu falo que ele é um vanguardista, ele colocou uma percepção que os mercados já falam de precificar o high ticket e aumentar a percepção do cliente, mas ele trouxe já um contexto mais profundo, que é sobre realmente não só a precificação, mas o produto. É muito interessante isso e está aprendendo cada vez mais com esse gigante, né? Eu estou aprendendo. Pessoal, em termos de network, vamos trazer agora o Business Club do Arcspace. É um ecossistema vivo, como a Luana bem colocou. Vivo. Em termos de network na vida de vocês, tá? Eu queria que você provocar, por exemplo, o seguinte. Traz agora para a nossa audiência, Lucas, Bruno e Luana, uma experiência marcante. Marcante que, caraca, essa experiência eu só consegui atingir ou esse contrato, ou esse relacionamento, o que seja, porque o network funcionou para mim. Alguém pode trazer assim uma experiência viva de que o network profissional mesmo, bem aplicado, foi o que impulsionou um resultado para Bruno, para Luana e para o Lucas? Tenho certeza que aconteceu. Podemos. Porque veja só, pensa o seguinte, tudo que acontece nas nossas vidas, tá, tem pessoas envolvidas, ou teve pessoas envolvidas, ou vai ter pessoas envolvidas, concorda? Concordo. Você tem que aparecer, né? Pois bem. Então, mas aí, Bruno, você respira negócios 24 horas, né? Para conseguir falar com você, a gente consegue, mas é uma agenda bastante apertada. E tem que isso é ligar bom. pra Lucas, né, Lucas? Isso é bom, né? Lucas Isso é bom. Mas me diga uma coisa, Bruno. Você aí, sente mesas milionárias e bilionárias. E qual foi que está na sua memória? Traz a memória agora. Um encontro ou um negócio que você fechou que o network foi fundamental através de uma pessoa, de uma referência ou de um tempo de mesa, que eu sempre falo. Tá, eu vou falar uma experiência, depois eu vou falar dos dois aqui, para liberar eles e eles ficarem mais incentivados a falar também. Eu tive uma imersão que eu fiz, onde um empresário do agronegócio, ele sentou comigo, depois ele falou, bem cara a imersão, então, assim, geralmente seria mal percebido, vou investir 50 mil reais para estar 2 dias no negócio. E ele sentou comigo e conversou, dizendo que ele estava com o negócio dele apresenta muito risco. Ele fornece carne para o supermercado e isso daí ele recebe depois, ele fornece milhões de reais e ele recebe depois. Então, se uma empresa dá um golpe nele, ele quebra. Ele fica numa situação bem difícil. E ele sempre separa um recurso para investir em outros negócios. O objetivo dele naquele encontro, o objetivo dele naquele grupo era escolher um empresário para aportar o recurso que ele tinha separado, alguns milhões de reais. E ele me procurou e falou, você eu escolhi para investir. Eu quero colocar dinheiro na sua empresa. Eu quero colocar dinheiro no que você fizer. E foi um valor bem importante que foi destinado. Então, às vezes um negócio que você pensa, vou pagar mais caro para estar lá, o público que também está lá, ele pagou mais caro também. Isso nivela um pouco o grupo. Isso nivela um pouco o nível de relacionamento. Então, num ambiente de relacionamento, num grupo empresarial, eu recebi um bom investimento. Isso daí foi um histórico meu. Tá? Se eu falar aqui como eu conheci Lucas e Luana, Luana foi no Ação, não foi, Luana? Luana tem empresa de publicidade, até hoje tem. Conheci ela numa Ação, super curiosa sobre o mercado imobiliário. Já teve Cresce antes, não fazia parte do mercado. E se não fosse aquele ambiente, que não deixa de ser um ambiente networking, eu não teria conhecido ela e a gente é muito satisfeito de estar com ela desde lá. É uma honra poder dividir um espaço com Luana de trabalho. Eu que agradeço. Então, é uma situação de networking, né? Não deixa de ser. Com certeza. Lucas, ele nos trocou por uma empresa chamada, não vou dizer o nome. E devido ao posicionamento dele nessa outra empresa, eu fui lá atrás dele de volta, né? Ele aparecendo lá, se posicionando. Deixa eu explicar aqui melhor. Isso. Eu conheci... Pronto.
o meu case de network foi Bruno, basicamente. Quando a gente se conheceu, eu comecei a trabalhar com o Bruno, né? Sou estudante em Administratão. Administração. Perdão, língua presa, peso. Sou Eu estudante de sócio meu que tem a administração. língua presa também. Ele vai Exato. ficar incluído agora. Sou estudante de administração, né? E quando eu fui me contatar com o Bruno, eu fui diretamente nessa área. Só que com o Bruno, ele me direcionou muito para a questão de marketing, né? Porque ele falou, não, tu tem a cara de uma pessoa que faz marketing, Lucas, tu devia investir nisso. Aí eu falei, comecei a pensar, né? Aí teve como era imobiliária, né? Ele teve uma corretora lá que ela me apresentou a um publicitário, que ele tinha uma agência. Aí esse publicitário falou, Lucas, tu que tem interesse, por que tu não vem trabalhar comigo? Aí eu falei, cara, eu vou pensar. Aí, nesse aspecto, eu pensei tanto que eu falei, cara, eu vou investir nisso, porque eu já tô tão imersivo no lado imobiliário que eu quero ver, experimentar a parte de marketing também. Então, eu pedi licença a Bruno de maneira respeitosa, né? E saí da empresa para iniciar essa parte. Então, fui vários outros ambientes, de imobiliários também, e em questão de, acho que até agência de barbearia. Você foi viver experiências para voltar, né? O filho pródigo. Foi fazer um benchmark. Foi fazer um né? network. Foi. Já voltar melhor, entendeu? Exatamente. Aí, na volta, ele falou, não, Lucas, vem pra cá que a gente vai apresentar o negócio. Aí foi, inclusive, quando eu conheci Luana e estamos aqui até hoje. Pessoal, vocês falaram algo interessante aí, a questão de Bruno falou sobre eventos e acessos, de participação em ecossistema e ambiente. Né? Eu falo muito de ambiência nas minhas mentorias, nas minhas palestras, porque nós somos, o ambiente modela os nossos resultados. E, sobretudo, a ambiência que vai modelar os nossos resultados. Porque uma coisa é ambiente, outra coisa é ambiência. Né? Totalmente diferente. Bruno, o Business Club, um dos objetivos dele, além de conectar pessoas, proporcionar relacionamento, ele também vai entrar na área bem educacional também. Questão de eventos, mentorias, enfim. Você é uma pessoa que investe muito em mentorias, em comprar acessos, participar em grandes eventos exclusivos, enfim. Isso é importante. A mentoria também que eu faço no meu treinamento do clube, eu sempre digo ao empresário que ele precisa, assim como ele reserva um valor X para o marketing, para o seu brand pessoal, ele precisa reservar investimento em network. Eu vou lhe confessar uma coisa aqui. Você hoje, você respira network, mas você passou dessa imersão recentemente, que é uma imersão bastante cara, eu sei qual foi. Esse exemplo que você deu do empresário do agro, você me confidenciou isso. Sim. Mas hoje você investe claramente em acessos, em participação em mentorias, eventos, que onde vai estar justamente o público que se relacionar. Quanto você investe por mês em network? Eu estou precisando de apoio. Se vocês puderem fazer doação para mim, para eu investir. Não, mas também deixa eu lhe confessar uma coisa interessante. Deixa eu lhe confessar uma coisa interessante. Eu confesso que quando eu vou para o evento, eu não mal escuto palestra, mal fico, mas tem uma coisa que é interessante, cara. Em todo evento que eu vou, em todo, vamos dizer assim, clube que eu participo, em todo negócio que eu acabo me vendo participando, muda alguma coisa. A energia do lugar, parece loucura o que eu vou dizer, mas a energia do lugar, de um lugar corporativo, ela muda a minha mente. Eu chego lá e parece que eu viro outra pessoa. Eu não vejo nada, eu fico quieto. Né? Provavelmente eu vou ficar conversando, vou fazer o networking, né, como você diz. Mas muda. Muda completamente. Isso eu tive essa experiência agora em São Paulo, muda completamente. O que eu vou dizer para você até? O Workspace ele vai além disso, tá? Vai além nisso também. Um empreendimento como o Arc, ele foi pensado, ele tem muita área disposta para sentar e conversar, para networking mesmo, puro. Muita área para isso daí. E quando você está entre diversos empresários num ambiente como esse, vai mudar a sua mente. É natural que mude, porque você passa a entender do mercado de marketing e aplica no mercado de agronegócio. Você passa a entender do mercado de networking e aplica no mercado de contabilidade. Uhum. E essa troca move os empresários para pensarem muito maior. Né? Não vou dizer que pensa melhor, mas pensa muito maior. Você abrange aquele nível de consciência que você tem. Então, eu estou precisando desses empréstimos aí para investir nos eventos, nas imersões, porque realmente imersões caras elas são boas, são muito boas. Quanto mais caro a imersão, isso aí não quero dizer que se é barato é ruim, não estou falando isso.
Mas quanto mais caro uma imersão ela se precifica, maior o nível do público em termos de recurso, em termos às vezes, de bagagem empresarial. Tá? Então, você consegue alcançar públicos mais elevados. Então, investir, independente de quanto será, é necessário para que você tenha essa ambiência. Eu confesso que hoje eu tenho feito bem menos. Eu tenho feito bem menos mentoria, bem menos imersão, mas devido ao nível de trabalho mesmo. Hoje eu estou com muita coisa para fazer. Durante o dia, eu falei que eu vou levar o videomaker comigo para me gravar, para o pessoal não ter raiva de mim, porque eu estou sempre agindo. Mas o que eu diria para qualquer pessoa que está ouvindo faz sentido sim você investir. Abre a mente você investir num clube, por exemplo. E você investe muito também, Bruno, no reconhecimento dos seus colaboradores, né? Já teve várias experiências com os colaboradores, você premiou os melhores corretores em vendas do Workspace, do Emerson em Gramado. Recentemente, você fez um outro evento de lançamento do teu outro empreendimento. Eu vejo que você valoriza muito essa linguagem do amor empresarial, que é o reconhecimento. Tá? Valdemir, eu vou dizer Fala um pouco por quê. mais sobre isso e trazendo também para esse universo do Space, do Business Club, porque o reconhecimento hoje, né, ele é uma moeda muito valiosa de quem é o empresário para o colaborador, porque quando você traz o colaborador para dentro da cultura, o pertencimento dele, ele não ser apenas um CLT ou um colaborador, sendo CNPJ ou fornecedor, quando ele traz para a cultura, você falou muito em cultura hoje, né Lucas, da Space, do Workspace, do Business Club, então você faz isso com muita maestria, que eu percebi desde o primeiro momento, né? Certo dia ele estava ali, semana passada, eu fui, Valdir, vamos ali comigo. Aí juntou todo mundo, entrou no carro dele, menos para ele, estava dentro de uma barbearia, né? Ele criou a imersão lá com os corretores, um movimento maravilhoso lá, Dom Rei. Fiz o degradê. Fez um degradê e os caraca, maravilhoso, do nada, nada é do nada. Ele colocou lá todos os corretores fazendo tratamento ali de cabelo com o Dom Rei e gerou essa experiência. Inclusive, Dom Rei, se quiser patrocinar novamente, eu estou aqui precisando já cresceu tudo. Isso é muito interessante e voltando lá em São Paulo, eles fazem muito isso. Por isso que eu digo que você é um vanguardista. Você aplica aqui na Space, no Business Club, no teu empreendimento, o que eu vejo lá fora no chamado universo Alphaville. Você traz experiência para os colaboradores, com imersões, com reconhecimento, com premiações. Já teve até corretor, ganhou Rolex aqui, né? Sabe quantos Rolex o Bruno vai lá já deu de presente? Eu não ganhei nenhum ainda, mas me diz. Não, mas você vai ganhar. Ele já deu 50 Rolex de presente. Vamos para o 51, Brunão, que sou teu xará aqui em João Tá, Pessoa. mas voltando para essa experiência, você investe muito nessa questão da experiência. Fala um pouco mais sobre isso, né? Tua cultura, né? Como empresário e como o Dark Space. Tá. Olha, eu não sou filho de construtor. Eu teve um construtor que a gente comprou uma área a ele. Outro construtor, foi permuta. E aí ele, brincando, ele perguntou, você é filho de construtor? Você é engenheiro? Não sou filho de construtor. Então, eu precisei criar todo o caminho que hoje a gente está trilhando. E comecei como corretor de imóveis no mercado. Na verdade, vem antes, né? Fui de construtora, estagiei já na construção civil. Estou na construção civil há mais de 10 anos já. Mas eu já fui corretor de imóveis e o meu alvo foi ganhar uma garrafa como prêmio para ser campeão de venda. Então, teve um sócio meu, Daniel, que para mim sempre foi uma grande inspiração, é um excelente corretor, um dos melhores que eu já conheci. Ele ganhou uma garrafa de uma construtora e eu não ganhei. Aí eu quero uma garrafa dessa daí. E foi a primeira vez que eu fui campeão de venda numa construtora, foi para ganhar uma garrafa. Então, eu sei o valor de uma premiação. Para mim, eu nadei muito tempo para ganhar medalha. Então, eu sei que ganhar algo é muito bom, você ser prestigiado pelo que você faz. E quando um corretor ele tem um alvo claro, ele vai atrás. O trabalho que a gente fez nesse outro empreendimento, no Arc, eu confesso que fomos nós que fizemos a gamificação. Colocou o primeiro e o último era um Rolex, que teve corretor que já ganhou, no caso. Né? No outro produto, eu fiz uma conversa com cada corretor. O quanto você vai vender? Vou vender X. Então, sua meta é essa daqui, você consegue cumprir, você vai ter essa premiação. Para que eu pudesse trabalhar para ele, na intenção dele. Se ele teve muita ambição e pensou muito alto, pode ser que não dê certo. Mas se ele quer pensar muito baixo, vai ter uma premiação muito boa, mas não tão boa quanto aquele que mirou lá em cima, logicamente.
Então, meu trabalho passa a ser ajudar que essa pessoa bata a meta, consiga vender o que ele se propôs. Mas quando a gente põe isso como uma base nossa, é no objetivo de dizer que a gente está junto, em todos os sentidos. Tem um evento semanal que o Luana está organizando agora, né? Só com o objetivo de estar junto, dar as mãos e pensar juntos, ajudar, se ver, se comunicar. Os eventos que a gente faz para os corretores de imóveis, eles são eventos de educação na maior parte das vezes, então o objetivo de transmitir aquilo que a gente conseguiu aprender e que a gente conseguiu educar algumas pessoas. E a nossa base é essa, é dar as mãos. Então, quando você vê uma premiação que às vezes é visto como algo muito impactante, que de fato não vamos diminuir o tamanho de um Rolex. O Rolex é um relógio de desejo do planeta Terra. Então, é uma premiação muito importante. Não vai ser diminuída. Mas é um sinal dizendo todo do seu lado. Não é por comissão que você está trabalhando, você está junto com o seu parceiro e a nossa empresa ela se posiciona como parceiro do mercado. A Space é um parceiro para quem está junto com ela. Fechou? Maravilha. Papo maravilhoso, hein, Lucas? Primeiro episódio do Spacecast. Pessoal, eu poderia ficar aqui horas falando sobre a cultura, sobre o ecossistema, sobre a experiência de cada um de vocês, mas vamos ter outros episódios. Esse foi apenas o primeiro episódio do Spacecast, que dá largada, de fato, à implementação do Business Club, do Arcspace, e o movimento começou agora. Deixa eu dar uma notícia aqui, Valdemir. Se você, cliente, recebeu um convite do Arcspace para fazer parte do Spacecast com o Valdemir, esse convite vale mais do que um convite para o Big Brother, tá? Então, seja muito, muito rápido em dizer eu vou estar lá, quero estar junto, porque vale mais do que o Big Brother estar junto com esse cara aqui. E essa é a dinâmica, tá, pessoal? Nós vamos aqui caminhar para o fim do primeiro episódio e, como o Bruno falou, o episódio vai ao ar toda sexta-feira, vamos gravar semanal, e todos os clientes Space eles vão ser selecionados com sua expertise para estar aqui contando sua história, contando sua expertise, as suas experiências para contribuir justamente e fomentar, retroalimentar o ecossistema do Business Club. Qual o negócio que vamos fazer juntos? A gente tem que manter a cultura desde o princípio, Exato, tem que decidir então, aqui agora. Mas lembrando, reforçando isso, quem senta nessa mesa do podcast tem que fazer vir com o negócio. objetivo de transbordar e fomentar negócios. O que vai ser como sair da sala para lá, né? Então, o objetivo do Business Club é esse, fomentar negócios, sentar à mesa, tempo de mesa, conhecer um outro e contribuir com a sociedade através com a expertise. Então, nem que seja para fazer uma ação na praia de picolé, como Não, já pensei aqui, vou dar uma proposta. Vamos fazer uma live ou um treinamento que envolva o que Lucas trouxe de bagagem do marketing, que ele passou, segundo ano, ele saiu para fazer networking, né, Luana? Foi. Trazer experiência. Para trazer experiência para a empresa. Luana, que tem, acho que uma das pessoas mais experientes aqui em gestão de eventos, tem assim, sempre foi muito bem vista na área dela e trouxe tudo isso para o mercado imobiliário, uma pessoa que dá o sangue em todos os negócios e eu sei que tem muito a contribuir conosco, nos ensinar a vender, né, nos ensinar a ser tão boa nessa parte do comercial e também trazer um pouquinho dessa outra empresa que você tem, que eu quero saber mais de você nisso daí. Valdemir vai dar lá, esse cara não tem nem o que falar, né? Ele vai dar o treinamento e eu vou ficar lá só assistindo. Pessoal, maravilha. Agora, para a gente fechar, eu quero fazer uma pergunta para a Luana, Bruno. Se você for transferir um conhecimento agora para a nossa audiência e também para o Space, o Business Club, os membros, os clientes, em uma palavra e uma frase, qual o conhecimento que você tiraria da sua essência para entregar para as pessoas? Luana, Bruno e Lucas. Em resumo, se você transferir para alguém o teu conhecimento, um valor, uma expertise ou um princípio, o que é que você entregaria? Que pressão. Não, acredito que é sobre acreditar. Você só consegue qualquer coisa quando você acredita. Você só consegue vender quando você acredita. Você só consegue chegar num grande sonho quando você acredita. Então, é sobre acreditar. Acreditar no seu sonho. Isso. Lucas, deixar para o nosso CEO no final, para ele fazer o fechamento. Eu não gosto da palavra fechamento, não, sabia, Bruno? Estou tirando a minha palavra, que ninguém fecha nada. Essa vírgula.
Sempre abre. Fechar o negócio. A gente não vai fechar o negócio, a gente vai abrir aliança. Mas, Lucas, Eu acho que abrir um pouco a mente, sabe? Se permita ter novas experiências e tentar, né? Não se prenda a nada. Se permita conhecer as coisas e experimentar o que você consegue para abranger mais espaço. boa, se permitir é um novo conhecimento. Maravilha. Aproveitar as oportunidades, né? Exatamente. Eu acho que eu vou concordar com Luana, na verdade. Eu acho que eu vejo isso, né? Eu estava transmitindo muito sobre paz. A paz, para mim, é um alinhamento com o que você é. Eu vejo que é o acreditar, que ela trouxe. Está na mesma linha do acreditar. Se você estiver em paz com suas decisões, você está alinhado com o que você é. Se você está em paz com o que você faz empresarialmente, você está alinhado com o que você é. Eu vou dar um exemplo aqui bem rápido. Eu sei que você já quer dar o ponto de vírgula no episódio aí. Mas o que a gente vê de mais comum é alguém abrir uma padaria, dá muito certo a padaria, uma loja de bolo, qualquer coisa, e o vizinho vai lá e quer abrir também. Mas a energia da pessoa que abriu acredita naquilo. A energia da pessoa que abriu está em paz com aquilo. É o que ela realmente é. Então ela está entregando dela o máximo. A energia dela é muito poderosa naquilo dali. A essência, né? A essência dela está ali. Às vezes o outro que está replicando, ele não consegue transmitir. E é normal ver... Eu não sei se eu posso falar aqui, porque eu vou expor, se eu falar de uma certa loja que abriu no Ana Maria Braga agora, né? Passou lá. Não posso falar, porque senão eu vou expor os vizinhos. Mas, no geral, a identidade da pessoa é o mais importante. Se você está em paz, se você acredita, vai dar certo, né? Ou dá certo ou desiste. Então, eu acho que a frase seria essa. Tenha paz e acredite no que você está fazendo que vai dar certo. Tenha paz e acredite. Pessoal, esse foi o primeiro episódio. Se você é cliente do Workspace, esse é o primeiro episódio do Spacecast. Começamos o movimento. E aguarde o próximo episódio com mais convidados, com mais experiências. E quero agradecer a presença aí de Lucena, nossa gestora comercial do Workspace. Eu que agradeço. Obrigado pelo conhecimento, pela brilhantar Obrigada aqui também. com a sua presença feminina e empresarial. O nosso diretor de relacionamento do Business Club, do Workspace, Red. Lucas, o Red de relacionamento. E o nosso CEO, o Bruno Martiniano, pela presença, por transferir conhecimento. E para você que nos assiste, fique ligado que o próximo episódio será na próxima semana, com novos convidados, com muita experiência. Pessoal, até a próxima. Esse foi o primeiro episódio do Spacecast.